Mais uma semana, mais uma temporada, mais um caso e mais 3 candidatos. Vou pedir para vocês se apresentarem a partir de agora, sabendo que nesta temporada a gente vai evoluir na mistura de exame físico, imagem, conduta, a gente vai juntar tudo isso, que a gente vai fazer 5 episódios e depois a gente vai entrar com mais episódios de novidade que a gente sempre faz para vocês e traz, que é a entrevista com a banca. A gente vai dar vários toques e vai entrevistar, e aí vai ser uma parte bem bacana que vai ajudar muito vocês em provas de segunda fase. Agora, vamos lá. Vou pedir para vocês se apresentarem, então, responderem uma pergunta. Quem é você lidando com tecnologias novas? Fala pra gente, Pedrão. Boa tarde, professor. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Pedro. Eu vou prestar para psiquiatria. Estou falando aqui de Arujá, São Paulo. E eu, sinceramente, lidando com tecnologia, sou aquele que estou precisando fazer um EAD para aprender como é que mexe com o WhatsApp, com o Instagram, porque é muito difícil para mim. Boa. E você, Vitória? Boa tarde, meu nome é Vitória. Eu sou do Mato Grosso, mas eu falo daqui de São Paulo. E eu tô prestando prova para Oncologia. E eu, com tecnologia, sou péssima. Preciso de ajuda de uma criança de 5 anos. Maravilha, maravilha. E você, Vilca? Olá, Márcio. Sou Vilca. Sou de João Pessoa e para academia. E indo com as redes sociais e tudo mais. As tecnologias estão me ajudando, na verdade. Maravilha. Então, a partir de agora, a gente vai começar. Eu quero bastante concentração. Pedrão, você junto comigo aqui agora. Você vai começar a leitura. Capricha. Boa prova. Vai lá. Pedro, 6 anos de idade, é trazido para consulta por apresentar edema generalizado e diminuição de volume da urina. Pode ler a tarefa. 1. Realize o atendimento. Essa é a mãe da criança. Vai lá. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Pode sentar, por favor. Obrigada. Meu nome é Pedro, eu vou realizar o atendimento do seu filho hoje. Qual o seu nome, por favor? Júlia. Boa tarde, dona Júlia, tudo bem? Tudo bem. Antes de começarmos, trouxe a caderneta do Pedro? Claro que trouxe. Tá lá fora, já foi vista. Tá ótimo, então. Dona Júlia, me fala um pouquinho sobre o Pedro. O que aconteceu com ele? Ai, doutor, tô preocupada. Ele tá todo inchado desse jeito. Uhum, certo. E esse inchaço começou há quanto tempo? Ai, tem alguns dias. Uhum, certo, entendi. Deixa eu perguntar. Deixo. Ele tá indo no banheiro normal? Chegou a perceber se tá fazendo menos xixi, mais xixi? Eu tô achando que ele tá fazendo menos xixi. Tô achando que ele tá com xixi preso. Uhum, certo. E chegou a perceber alguma alteração nessa urina dele? Ai, Ou doutor, eu tô alteração achando de que tá... cheiro? Não, cheiro não. Mas eu acho que a cor tá diferente. Entendo. Certo. Além disso, ele chegou a se queixar pra você de alguma dor, de algum outro sintoma? Não. Não? Ele não chegou a apresentar febre? Não. Pode seguir, Vitória. Não. Dona Júlia, Oi. seguindo o que o Pedro estava falando, você notou se teve alguma... se ele apresentou diferença na cor da urina? É, a urina dele tá escura, tá estranha. Entendi. Você percebeu se tem alguma coisa que ele faz que piora essa diminuição do xixi? Não. Melhora o inchaço? Não. Beleza. Não teve febre, né? Agora não. Não teve febre, mas teve algum episódio de febre? Ah, não, já teve na vida, mas agora, dessa vez, não. Entendi. E alguma outra vez ele já teve episódio semelhante a esse de agora? Não, primeira vez que isso acontece. Não se queixou de dor também, né? Não. Pode seguir, Vilca. Boa tarde, senhora Júlia. Boa tarde.
eu sou a médica. Por favor, o seu filho, ele teve algum problema respiratório na garganta nesses últimos garganta? dias? Não, Sim? não lembro qual foi a última vez que ele ficou resfriado. Tá certo. E ele usa alguma medicação? Não, Tá. O xixi dele tá alterado, né? Que a senhora falou, a cor. Há quanto tempo? ai, doutora, tem poucos dias isso. E ele tá indo mais vezes ao banheiro? Não, pelo contrário, tá com esse xixi preso, tá fazendo menos xixi. Certo. Ele tá conseguindo se mexer normal? Se Ou ele mexer? tá muito inchado? Não, Sim, tá se ele tá muito mexendo. inchado? Não, tá inchado, mas tá se mexendo. Ah, tá certo. Posso ir? Pode. Obrigada. Então, tchau. Ele tá aqui? Ah, o Pedro? Tá. A gente vai precisar examinar ele Ah, também. eu chamo ele, sem Assim, problema. agora. Tá ali na sala de espera, vou chamar. Então vamos lá, vocês Tá certo. três aqui junto comigo, porque eu achei que você ia liberá-la agora, Vilca. A paciente, embora eu achei que você não ia pedir para examinar o Pedro. Por isso que eu deixei esse tempo aqui agora, quando quase liberou a paciente, mas você pegou no ar o gancho da prova para poder seguir e examinar o Pedrão. Ou Pedrinho. Vamos lá. Para a gente pegar aqui o conceito do que vocês passaram aqui, vamos fazer uma avaliação nessa parte inicial. Posso dizer o seguinte, aquele início... Achei até que você esqueceu de perguntar o nome, você pediu para sentar primeiro, depois se apresentou e perguntou o nome, e aí Pedro foi bem tranquilo naquela parte inicial. Então foi bem sossegado, gostei que você pediu sobre a caderneta, você puxou na hora ali, e aí muito bom, porque isso aí te faz ganhar um ponto na hora da prova. Joia, perguntou inicialmente em relação ao tempo dos sintomas, depois começou a perguntar e aí foi junto com a Vitória, assim como a Vilca, falando sobre alguns outros sintomas associados, mas eu vou voltar aqui, eu acho que poderia até especificar algumas coisas a mais. Vou deixar como parcial essa parte aqui, assim como alguns detalhes eu vou considerar também parcial aqui, que eu acho que vocês poderiam ser mais objetivos em relação à queixa em si, porque a dupla que foi apresentada para vocês já dava para a gente pensar no edema e a diminuição do volume urinário, dava para você ir até um pouco a mais na hora de perguntar. E aí depois, salva pelo gongo aí, a Vilca pediu para realizar o exame físico. Aí eu gostei nessa parte, porque a gente não pode deixar de solicitar, cabe a gente realizar essa solicitação. Mas para a gente organizar essa parte inicial e aí conseguir seguir até a parte do exame, vamos chamar nosso professor responsável, professor João, dar aquela organizada aqui para a gente. Vai lá. Vamos lá, Márcio. Olá, eu sou o João, médico da unidade responsável pelo atendimento seu, do seu filho. Qual é seu nome? O meu é Júlia. Oi, Júlia. Senta aqui, por favor. Obrigada. Seu filho é o Pedro, né? É o Pedro. Ah, ótimo. Você trouxe a caderneta dele? Primeiro também, a mãe do Pedro? Oi? Não entendi, Márcio. Sou responsável pelo seu atendimento do seu filho, eu só queria saber se você ia também atender a dona Júlia. Medicina integrada, ele atende todo Gostei, mundo. achei bem interessante essa integração. A unidade é ótima, a gente atende todo mundo. Tá ótimo. Trouxe a caderneta dele, É Júlia? claro, já foi Ótimo. verificada lá na frente. Que bom, que bom. Você trouxe ele porque eu li ali que ele tá inchado, não é isso? Exatamente. E tá fazendo pouco xixi. Exatamente. Tá bom. Quanto tempo? Ai, doutor, não sei exatamente, mas tem poucos dias. Poucos dias? É, Tá. Vou perguntar um pouquinho mais sobre o edema, esse inchaço dele. claro. Começou junto com... o que veio primeiro? Tem alguma relação dessa? Assim, ele começou urinando pouco, depois ficou Ai, não edemaciado? consigo precisar isso, não. Tá. Ele é no corpo todo? Acho que tá no corpinho todo. Tá. Você sabe me dizer se ele começou em um lugar, se espalhou para outro lugar? Eu acho que tá espalhando, doutor, mas eu confesso que eu não estava percebendo tanto isso. Tá. O olho tá inchado? O olho eu acho que tá bem inchadinho. Tá inchado, tá Ah. bom. Ele teve alguma outra coisa, além desses dois fatores, né? Do edema, do inchaço e da diminuição do xixi? Eu tô achando que o xixi dele tá com uma cor esquisita. Que cor?
Ah, eu olhei, tá bem escuro o xixi dele. Xixi escuro, tá É. bom. Ele tem alguma outra coisa, por exemplo, ele tá um pouco mais sonolento, tá um pouco mais agitado do que o normal, Não, vomitando. não. Você notou se tá com dificuldade de respirar, Não, tosse? não, tá respirando bem. Tá respirando Tá bem? respirando bem. Tem alguma coisa que melhore ou que piore? Seja o inchaço, seja o xixi? Não percebi. Não? Você tentou dar mais água pra ele pra ver se ele fazia mais xixi? Não. Não? Tá bom. Ele teve algum quadro há algumas semanas, algum tipo de infecção? De infecção? Sei lá, algum doutor. resfriado, dor de Não, garganta, resfriado problema não. na pele? Ah, problema na pele. Problema na Nossa, pele? esse menino vive cheio de coisa na pele, nunca vi. Que coisa? Ah, os machucados, como é que vocês falam? Impetigo, não é? Impetigo, pode ser? Toda hora, não aguento mais isso. Entendi. Tá bom, Júlia. A gente pode chamar o Pedro pra fazer o exame físico dele? Claro. Beleza. Pedro! Maravilha. Vamos lá. Pra gente dar uma organizada aqui, eu vou pedir o seguinte. Vitória, você junto comigo aqui agora vai dar sequência à leitura. Pode ir lá. Exame físico. Frequência respiratória 18, PA de 130 por 86. Apresenta edema, duas cruzes de 4 na face, abdômen e membros inferiores. Ausculta pulmonar sem alterações. Ausculta cardíaca sem alterações. Abdômen sem sinais de irritação peritoneal. Sem hepatomegalia. Vamos lá. Essa é a tarefa. Pode ler. 2. Escreva o prótico. Vamos lá. Quero vocês três escrevendo. Pode seguir. Vilca, assim que você acabar, você pode apresentar. Pode colocar. Todos podem apresentar. Tá dando pra enxergar? Já enxerguei. Ok. Vilca, pode ler a próxima tarefa. Escreva o exame necessário para confirmar o diagnóstico anterior. Podem escrever vocês três. Podem apresentar. Vilca, pode colocar. Pronto? Desculpa. Ok. Pode ler a próxima, Pedro. 4. Indique o provável diagnóstico etiológico. Pode escrever. Podem apresentar. Pode chegar um pouquinho para a tua esquerda, por favor, Vilca. Ok. Vitória, pode ler a sequência. Urina 1. Densidade 1020. Presença de hematúria, leucocitúria e cilindros hemáticos. Proteína 2 cruzes. Outros exames. THC menor que C3 35. C4 35. ASO normal. Pode ler a tarefa. Solicite um exame adicional para avaliação etiológica. Podem escrever.
Pedro? Pode apresentar? Chega um pouquinho para trás. Ok. Vitória? Queria ter respondido como o Pedro, mas respondi isso. Ok. Vilca? Ok. Vamos lá, Vilca. Pode ler a próxima tarefa? Finalize o atendimento. Pode conversar com a mãe do Pedro. Dona Júlia, Oi. após os exames, nós foi possível avaliar o que o seu filho tem. E não se preocupe, não é grave. Pode ocorrer na idade dele. Pode ocorrer nessa faixa etária. E como ele teve uns problemas na pele, aí isso afetou um pouco também o rim dele. Mas aí a gente pode fazer alguma medicação para ele, que é com a medicação da classe de medicamentos de corticoides. Pode seguir, Pedro. E Bom, dona Júlia, o diagnóstico do Pedro é de glomerulonefrite pós-estreptocócica. O que é isso? Muito provavelmente essas infecções de pele que o Pedro tem, no que o corpo vai se defender dessas infecções, eles acabam produzindo anticorpos e com isso ele acaba afetando a função do rim, como a doutora comentou. O que a gente vai fazer? É um quadro autolimitado, então a princípio a gente não teria grandes indicações de tratamento, mas a gente vai estimular ele, principalmente a estimular a função renal dele, fazer com que ele urine mais. Não acredito que seja necessário, a princípio, a utilização do corticoide em si, mas a gente vai estimular a urina dele, principalmente utilizando uma medicação chamada furosemida. Vai fazer com que ele urine mais, para que justamente esse rim dele trabalhe progressivamente, diminua esse líquido que ele está acumulando, e com isso ele vá melhorando não só esse inchaço também, mas também a função urinária dele, tá bom? Uhum. Vitória? Bom, Júlia, a princípio, é isso mesmo que o meu colega estava te explicando. O Pedro muito provavelmente tem uma infecção no rim, que é mediada por anticorpos e que foi causada por essa possível infecção de pele que ele teve anteriormente. E para isso a gente vai tentar estimular ele fazer xixi com um remédio que chama diurético, furosemida. Uhum. Vai tentar liberar, fazer ele estimular a função renal dele. Uhum. Tem alguma dúvida? Não, acho que eu entendi. Quer falar mais alguma coisa, Vilca? eu concordo que faltou essa parte do estresse dessa mulher. Dona Júlia. Oi? Obrigada, Dona Júlia. Eu que agradeço vocês. Vou levar Pedro para casa, vou dar essa furosemida, e já que ele não está fazendo muito xixi, eu acho que eu vou dar bastante água para ele. Nossa, vou dar muita água para ele, que ele bebe bastante, faz mais xixi. Acabei de ter essa ideia. A princípio, A princípio Dona já Júlia, acabou a consulta. o importante Obrigada pelo pra atendimento ele- de Vamos lá, vocês. vocês três aqui junto comigo, para a gente poder organizar o que vocês passaram aqui. E a ideia foi realmente resgatar esse conceito que vocês tiveram para poder ver que às vezes um tema que é
glomerulonefrite pós-estreptocócica, como é que a gente poderia ganhar até mais pontos na hora da prova em si, de um checklist. Mas vamos chamar o nosso professor responsável, professor João, organiza isso aqui pra gente. Vai lá. Vamos embora, então. Essa prova, eu também me confundo um pouco quando pergunto diagnóstico sindrômico, depois etiológico, mas é importante a gente consolidar isso, né? Como a gente estava diante de um paciente, uma criança, né, tinha ali sua história de impetigo e estava apresentando oligúria, um edema e estava hipertenso sim, aquela pressão para uma criança é uma pressão elevada, a gente tem que pensar em síndrome nefrítica. Claro que existia uma síndrome edemigênica, mas não era a melhor resposta. A síndrome edemigênica em si não justificaria, por exemplo, a oligúria e a nefrítica reuniria tudo. Só para pegar os dois conceitos aqui. De um lado, a Vitória foi muito ampla, colocou edemigênica. Do outro lado, a Vilca já direcionou mais ainda para o diagnóstico etiológico e não o diagnóstico sindrômico, que colocou o GNPE como diagnóstico sindrômico. E aí, naquele momento, o Pedro ele deu aquela ajustada e pensou, síndrome nefrítica. Show. Vai lá. E faltou, né, pra gente caracterizar melhor a nefrite, já tinha oligúria, tinha edema, tinha hipertensão, mas faltava caracterizar a hematúria. Não basta apenas o relato de uma urina mais escurecida, o ideal é que num cenário de atendimento você solicite um EAS para confirmar a presença de hemácias na urina. Beleza. A Vitória colocou urina tipo 1, parcial de urina, sumário de urina e assim por diante. Exatamente. Agora sim, o diagnóstico etiológico de uma síndrome nefrítica que vem depois de um quadro de impetigo tem que pensar em GNPE. E na GNPE, seria importante avaliar aquela questão do período de incubação relacionado ao impetigo. Ele tinha hipocomplementenemia, bacana, principalmente C3 e CH50, tinha a hematúria, só que a comprovação da infecção estreptocócica pelos exames inicial não foi feita, né? Porque a ASO veio normal. Mas isso não exclui a possibilidade de GNPE. Existem outros anticorpos e a ASO pode realmente ser normal. O outro anticorpo mais famoso seria antiDNase B, para a gente fazer esse tipo de confirmação. Maravilha? Agora a gente volta para a Júlia para orientá-la em relação à conduta. Só lembrando um macete aqui que eu sempre coloco. ASLO de amígdala e anti-DNase de derme da pele DNase. Só para lembrar que no caso da via de infecção é a pele, a ASO pode estar negativa em metade dos casos. Vai lá. Show. Júlia, então como o pessoal estava falando, o diagnóstico do Pedro, né, essa glomerulonefrite pós-estreptocócica, a gente chama de GNPE, é um nome grande, mas assim, em crianças a tendência é que não cause grandes complicações. Tá? Como o estado geral dele está preservado, apesar do edema, não há uma necessidade obrigatória da gente mantê-lo internado. Não tá com falta de ar, nada? Desde que você consiga fazer um tratamento que a gente vai recomendar aqui em casa. Claro, faço tudo. Tá bom? Inicialmente, a gente precisa que ele não beba muito líquido e também não ingira muito sal. Restrição hídrica, restrição salina é importante para a GNPE. Levando em conta esse quadro de pressão mais alta, a gente pode sim passar essa furosemida. Tá bom? Que é esse diurético que eles falaram para estimular o xixi. Disso. Exatamente. E por fim, lembra que a gente tem que fazer o tratamento daquela infecção, né? A infecção já até passou, ok, mas a gente tem que erradicar as cepas nefritogênicas do Streptococcus pyogenes. A gente vai fazer penicilina, mas antes, sempre lembrar de perguntar se há alguma alergia. Ele tem alergia? Nenhuma. O Pedro? Nenhuma? Então a gente pode sim prescrever a penicilina sem maior problemas. Júlia, você ficou com alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Nenhuma? Então, finalizamos por aqui. João? Em todas, hein, João? Em todas. Vamos que vamos. Pediatria, GO, preventiva, cirurgia, clínica médica. Que orgulho, João. Obrigado, Márcio. Vamos que vamos. Terceira temporada, hein, João? Vou te botar na entrevista. Acho que eu vou te entrevistar. Pode entrevistar. Vamos lá. Leva teu currículo pra mim. Você já me entrevistou no CPMed Premium quando eu fiz, quando eu era aluno. Pegou pesado. Eu lembro, perguntei teus defeitos. Você lembra disso? Eu lembro. No outro ano eu perguntei diferente. Eu não lembro. Vamos lá, vocês três aqui comigo. Gente, obrigado demais pela participação de vocês, é muito bacana ouvir vocês, ver às vezes um nervosismo, ver que você tem o conhecimento, mas é o tipo de pergunta às vezes que não encaixa ou que vocês acabam acertando realmente. E quando você vê o conjunto da obra, ele fica muito bacana na maneira de vocês raciocinarem e se unirem aqui. Por isso que é bom que isso aqui também a gente não esquece mais. Ouvindo de vocês, Pedrão, fala pra gente. Cara, é uma experiência sensacional, é muito legal colocar esse tipo de conhecimento na prática. Dá uma raiva quando a informação não vem, a gente sabe o que a gente tá procurando, mas não lembra do nome. Boa. E você, Vitória? Gostei muito, Márcio.
Eu já tinha assistido vários confrontos com a banca e eu pausar, escrever as respostas, fazia, mas é totalmente diferente quando é você que tá aqui, é você que tá perguntando, é você que tem que lembrar das coisas. Mas foi incrível, adorei. Boa. E você, Vilca? Foi ótimo e foi tudo como eu imaginava, assim, o assunto, eu lembrei, mas travei na hora. Lembrei do assunto, mas veio um branco. Foi assim. aqui, né? Porque a ideia realmente é a gente estar aqui para aprender e crescer. Eu tenho certeza que você não esquece mais esse assunto, ainda mais com a revisão que a gente vai ter aqui dentro da visão ampliada. Exatamente, revisão. Boa, obrigado demais pela participação. Ó, um beijo para vocês e até semana que vem. Beijo. Tchau. Até mais.